Hoje aqui no podcast da Max, na Bet Nordeste, vamos conversar sobre um tema que está no centro da transformação da educação, que é: a escola sabe conversar com as famílias? Se a escola e família precisam de parcerias, estamos sabendo construir esse relacionamento? Nosso convidado de hoje é professor Fernandinho Beltrão, educador, professor há mais de 40 anos. Vou deixar ele falar um pouco, fazer só um resumo. Professor da UPE, sócio-diretor da Academia Fernandinho Beltrão, uma das instituições mais tradicionais em preparação de vestibular aqui de Recife. Todo mundo conhece o professor Fernandinho. Na Bet Nordeste, ele acabou de fazer um debate fundamental sobre como transformar as famílias em verdadeiras parcerias na aprendizagem. Professor, o senhor se apresenta e eu já vou direto da primeira pergunta. Muito bem. Primeiro, agradecer a Max, agradecer a você, Rodrigo, pelo convite para estar aqui e garanto, me dê tudo, mas não me dê liberdade. Então, tô por aqui, vamos conversar, vamos trocar um lero aí, conversar. Se for útil, se eu tiver alguma coisa para dizer que servir para o teu propósito, conta comigo. Um grande abraço. Muito obrigado, professor. Vamos lá. Professor, as escolas falam muito em aproximar as famílias, mas elas realmente sabem conversar com elas? As escolas têm, infelizmente, muitas limitações. É muito difícil ser uma escola, muito difícil. Primeiro, pela variedade de pais. A única coisa que uniformiza os pais, estou levando em conta basicamente a escola privada. A escola pública é um pouquinho mais difícil isso, mais desafiador, mas na escola privada, que é menos desafiador, a única semelhança é nível socioeconômico. É a quantidade de dinheiro que tem no bolso. Então não há um alinhamento. A gente não tem esse alinhamento. Isso para a escola é dificílimo. Porque a escola quer mais alunos, a escola quer muitos alunos, a escola quer estimular os alunos. Diz, quanto mais plural, melhor. Não, isso está errado. Não tem pé nem cabeça uma coisa dessa. A escola deveria ter o máximo possível de semelhança, de uniformidade em termos de vontade, de participação. Uma escola ideal seria aquela escola que as famílias quisessem estar presentes nela, que a família fosse diariamente à escola, que houvesse um intercâmbio, que a família entendesse. Chegue para as famílias e pergunte, me diga uma coisa, para que serve essa aula de projeto de vida? A família talvez não saiba. Ou então me diga uma coisa, seu filho está estudando filosofia no primeiro ano, tem no segundo também, sim ou não? Ele não sabe. Ou então me diga uma coisa, seu filho tirou 7. 7 quer dizer o quê? 7 pode ser maravilhoso. Para o menino que vinha tirando 4, 4, 4, tirou 7. 7 pode ser uma desgraça para o cara que só tirava 9, 10, 9, 10, tirou 7, ele vai entrar em depressão. Eu preciso cuidar dele. E 7 pode ter sido, inclusive, a maior nota da sala de aula. Veja, é preciso ter fluidez, ter um canal fluido, família, escola. Isso muda tudo. Só que não é fácil. Porque para ter essa comunicação com a família, primeiro precisa que a família queira. E a família, normalmente, ela se acostumou a entregar o aluno na escola e dizer, cuida do meu filho. E tem lá professor muito amável, querido, interessado, preparado, coordenador, diretor, tem um monte de coisas boas. Mas vai faltar aí o azeite, o óleo, para poder as engrenagens funcionar. Porque o sistema, o MEC, o sistema geral... Vou encurtar. Muita gente pergunta por que é que eu, com tanto tempo de ensino, eu tenho mais de 15 mil ex-alunos médicos, por que eu não sou dono de escola? Por que eu nunca quis ser dono de escola? Fundei um monte, todos que me chamaram para fundar, eu fundei. Fundei de graça, não recebi nada dos amigos meus que fundaram a escola. Fundei umas 10. Fundei, agora eu só fico um ano, viu? Depois eu saio. Depois eu saio. E o motivo é simples. Nós temos no Brasil 2 problemas educacionais. O MEC e o Ministério do Trabalho. É muito difícil ser empregador. É muito difícil ser empreendedor nesse país. É uma doidice. E o dono da escola privada, ele é um empreendedor. O dono da escola... E por que na escola pública? Eu sou funcionário público. Eu sou professor concursado da UPE, 37 anos, da Faculdade de Medicina. Veja, nesse tempo eu nunca faltei um dia de aula. Eu nunca tirei licença-prêmio, eu tenho direito a 3 licença-prêmio, porque eu adoro o que faço. Mas isso não é regra. Há pessoas que se valem do direito de sou funcionário público e ninguém me demite para não ligar, para desdenhar do trabalho. Então, na escola pública, o desafio ainda é maior. Eu estou falando na particular. Na particular é feroz. É difícil, por quê? Porque o gestor, ele é obrigado, por exemplo, a botar
carga horária tanto, tem que ter tal assunto, tal assunto, tal assunto. E daí? Deveria ter muito mais fluidez, devia ter pela identidade do grupo discente. O grupo de estudante, que grupo é esse? Do que ele precisa? Eu sou um grande defensor de turmas ou escolas exclusivas para alunos que tenham qualquer tipo de falha, deficiência, limitação. Então, ele não pode assistir todas as aulas com todo mundo. Porque tem aula que se ele for assistir, coitado, ele não entende nada da matemática, nada, e vai para uma aula de equação de segundo grau. Vai fazer o quê? Aí o professor vai baixar o nível até ele. É impossível. Matérias como matemática, física, química, elas exigem uma rampa. Não dá para aprender o degrau 12 sem dominar o 2. Então, se ele está no 2, aula do 2. Vou te contar que a experiência mais incrível que eu tive na educação é a única saudade que eu tenho do tempo em que eu fazia tudo presencial. Única saudade não é de dar aula, não. Não é de aparecer na frente de gente, não. Isso é besteira. A única saudade é de uma criação minha que durou mais de 20 anos, que era uma quadra gigantesca, com 30 mesas grandes, cada mesa com pelo menos 1,20 m por 1 metro. Mesas grandes, 30 mesas. Em cada mesa, um professor e alunos, no plural. De níveis diferentes, no plural. Para perguntar o que quisesse, para conversar o que quisesse. Eu tive 30 professores simultâneos diariamente, de meio-dia às 10 da noite. 30 simultâneos, ganhando só para atender aluno. Aí o aluno do 7º ano que perguntava uma coisa, o do 3º ano estava ao lado dele, já ajudava a responder. Sim. Isso é fluidez. O aluno aprende porque estuda, não é porque assiste aula. O aluno aprende porque pergunta, não é porque responde. Não é porque fez a prova. Se ele for curioso, se ele perguntar, se ele inquirir o professor, mas ele não tem espaço para isso. Porque se o professor parar a aula e disser 10 minutos de aula, digam, perguntem o que vocês quiserem, vai começar a bagunça, vai começar a conversa. Porque o menino não foi educado para respeitar o professor. Mas você acha que tem que respeitar? Não é uma opção dele, não. Aula minha. Eu duvido um estudante meu da Universidade de Pernambuco querer levantar a voz para mim durante a aula. Ele não bebeu querosene. Quem manda naquele negócio sou eu. Enquanto eu estou falando, ele cala a boca, presta atenção, olha para mim. Veja, porque, e faço isso desde sempre. Sim. E todos sabem, no dia que vocês encherem meu saco, eu solicito minha aposentadoria e vou-me embora. Chuto o pau da barraca, que eu não estou devendo nada a vocês mesmo, mas adoro os meninos, adoro. Veja, para mim é uma alegria estar ali em contato com a pessoa. Mas a gente não tem. Foi tirado do professor a fé de ofício. Foi tirado do professor o direito de professar, de contar a história da vida dele. Chegar para o menino e dizer assim, peraí, vou contar uma história da minha vida, gastar a aula todinha. Mas o MEC diz que hoje tem que dar tal coisa. Não, eu tenho que instigar mentes. Eu posso brincar, dizer alguma coisa, diga, vá para casa e estude isso. E ele aprende 2 vezes mais, porque ele está motivado. A escola tem que motivar, tem que dar exemplo, o professor tem que ler. O professor tem que ler, o professor tem que chegar sempre falando de algum livro que leu. Exemplo. O professor não pode avançar sinal de trânsito. Professor não, por exemplo, vou lhe contar um segredo meu aqui, veja. Eu não tomo uma gota de álcool. Uma gota de álcool. Eu sou professor. Se eu beber alguma coisa, tem que ser dentro da minha casa, numa sexta-feira que eu vou passar o fim de semana. Não é por causa da Blitz, não. É porque se eu tomar uma gotinha de álcool em público, eu estarei, de certa forma, corroborando e apoiando que isso deve ser feito. Eu não vou dizer que deve ou não, mas para o meu aluno adolescente, não deve. Então eu abro mão de um desejo para que eu dê o exemplo. E o terceiro, cobrança, ou cobra. Meninos são muito pouco cobrados. A escola deveria reprovar, atenção, deveria reprovar. Todo grupo de 50 devia reprovar 5. Em todos os níveis, 1º, 2º, 3º grau. Está errada a aprovação automática. Tem que reprovar. Mas como é que eu vou reprovar só porque ele é fraco? Sim. Porque a vida reprova pior. Vai doer muito mais lá na frente. Pronto, falei demais, meu Deus do céu. Não, foi ótimo, professor. Já respondeu várias perguntas, mas vamos para essa daqui. E tem uma sinergia aí. Qual o maior erro que o senhor enxerga das escolas nessa comunicação com os pais? Não sei se existe erro, não. Sim, as escolas tentam tanto. Eu vejo uma vontade tão grande, sabe? Investem, tentam. Existe uma passividade social muito grande. A família não percebe a importância disso. Eu acho que deveria ser obrigatório. Dizer assim, a escola tem direito de cobrar 10% a mais do pai que não respondeu um comunicado da escola. A escola tem o direito de aumentar 10%. Não reclame, senão vira 20%. Para poder ver se o pai participa. O pai tem que dizer. Filho não aprende se pai não acreditar no que a escola está fazendo.
Aí ele não aprende. Não, mas eu pago a faculdade particular. Sim, quem disse que a faculdade resolve? Aí paguei a escola, paguei a faculdade, paguei tudo. Certo. E quem vai pagar lá na frente quando esse indivíduo for um fracote, for um frágil, for um Zé Ruela? Ninguém paga. É impagável. O menino criou juízo com 25 anos. Eu criei juízo. Aí vai, faz um curso de direito, numa boa faculdade, se forma com 29, vai fazer concurso público. Você conhece vários exemplos. Aí faz 10 anos de concurso público, estudando, 10 anos e não passa para ser prefeito da prefeitura de Timbaúba, mas não passa para procurador, não passa para aquilo que ele queria. Por que ele não passa? Quem vai passar é o colega dele, que fez engenharia, ficou decepcionado. Com 22 anos era engenheiro, formado, mas decepcionou-se com o emprego, fez direito, mequetrefe e passa primeiro no concurso. Porque a mente dele foi desenvolvida, porque a escola, que é o lugar de desenvolver mentes, é do 8º até o 2º ano, é a mágica, que é o desplugue, quando a mãe não consegue mais dar conta de ensinar. E a escola tem que cobrar o dobro. Deveríamos... Na pandemia, por exemplo, eu parecia um louco dizendo, a gente não pode parar, não precisava fazer nada na pandemia, nada. Eu disse sim, em todos os lugares que eu tive, todos. O que devia ser feito na pandemia? Tem um negócio chamado Khan Academy. Já tinha, viu? Khan Academy existe há muito tempo. Hoje tem outras melhores, viu? Mas Khan Academy, gratuito, 0800. O governo do estado, do município e federal devia pegar os meninos e botar eles para estudar na pandemia. Exclusivamente matemática e física de qualquer nível. Se fosse matemática, já resolvia. Todo dia. Para ele ganhar coroa. Cada coroa que ele ganhasse viraria uma estrelinha. E quem ganhou um número, com esse número, cada semana sortearia 1000 iPhones. O país ia ter uma bomba. Ele ia sair da pandemia, dando na cara de todo mundo. Não, tem que ter aula de educação física online. Vai te lascar. Que negócio de doido. Aí aula, o professor tem que se reinventar. Não dá pra se reinventar. O Canacá não tem pra criancinha. Dá pra um menino pequenininho aprender. Porque a matemática é o maior saldo negativo dessa pandemia. É o menino que chegar no primeiro ano de ensino médio, no 9º ano, no 2º, travado, amarrado. Porque ele não desenvolveu circuitos neurais que deveria ter desenvolvido e não desenvolve a qualquer época, não é igual. É feito o dente da pessoa, tem a hora de nascer. Ou o crescimento. Ah, eu quero crescer. Aí dizem que esporte é bom para crescer, né? Esporte, alimentação. Olha, para crescer, para seu filho crescer. Esporte, alimentação e sono. Dormir bem, comer bem e fazer esporte. Ajuda a crescer. É verdade. Faz isso com quem tem 25 anos de idade. Cresce mais nada, só cresce se for para baixo ou por lado. Então tem a idade que vai estar aberto o canal para isso. O canal para aprender é que a musculatura a gente vê por fora, mas a musculatura cerebral não vê. A bomba que é o desenvolvimento de um cérebro humano entre os 13 e os 20 anos. E a gente perde a janela de oportunidade com os nossos meninos, enchendo eles de aula. Maravilha, vou pegar seu gancho aí que você falou em tecnologia. E essa aqui gera muito debate. O excesso de WhatsApp aproximou ou piorou essa relação entre Vamos lá. escola, alunos? Eu não vou usar o WhatsApp, o excesso de tela. Veja, a tela ela tem causado danos severos aos alunos, às pessoas. Dano severo. E o motivo é simples, veja. Você mesmo que é adulto, que é pai de aluno, que é professor, ou você que é menino mesmo. Quando você pega uma tela, viu alguma coisa, se você ligar lá o Instagram, por exemplo, ou o TikTok, por exemplo, ou qualquer um que você ligar, ou o YouTube, ligou, aparece lá um bocado de coisa que ele propõe para você. Ele, a máquina, o algoritmo, já sabe o que vai lhe fazer, lhe atrair. Como ele sabe, ele bota ali. Um dos que ele bota vai lhe atrair, você clica. Clicou, gostou do meme, passa a tela, gostou, passa. O que ele está fazendo ali é gotejando, tirando do seu tálamo, tirando dopamina. Eu estou desdopaminando, eu estou tirando a energia. E aí o menino depois vai estudar. Pare a tela e vai estudar. Não, deve ser o contrário. Pare de estudar e vai para a tela. Todo mundo devia ir para a tela todo dia. Ele não é um zumbi, tem que ir. Mas você chegou do colégio, toma um banho, comeu, estudar. É melhor estudar 1 hora e fazer 2 horas de tela do que estudar 4 horas, 1 hora de tela e 4 de estudo. Porque a tela esgota o motor, a gasolina. Ele vai estudar sem gasolina, sem dopamina. Esse dopamina é importante? Claro. Por exemplo, o professor não foi assim, tá ligado? O professor diz, tá ligado? Tá ligado. Significa, a gente usa, tá ligado, é droga. Não. Um jogador que joga assim, elétrico. Imagine que Neymar, no último jogo do Brasil, tivesse feito 9 gols.
Não tinha jeito. Um cara na idade dele fazer 9 gols, Isso. ele tinha que estar dopado, dopamina, pilhado, ligado. É a mesma coisa. O aluno deve estudar dopado. Dopado é encantado pela aula ou dopado, apavorado pelo medo. Pelo medo. O medo não é um bom conselheiro. O ideal é o encantamento. Só que esse encantamento não é fácil para a escola conseguir. O menino assistiu 10 aulas no dia, chega em casa, eu tô encantado, doido para chegar em casa e fazer a tarefa de química. Não tá não. Não vai. Vamos voltar aqui e falar um pouco entre esse diálogo entre escola e família. A tecnologia, ela está melhorando ou simplesmente aumenta a quantidade de mensagens trocadas? A tecnologia possibilita coisas incríveis. Vou lhe dar um exemplo, eu achei isso uma coisa mais linda do mundo. A tecnologia, se bem usada, ela permite, por exemplo, que o menino que está no colégio, veja, com o aplicativo do colégio, ele acompanha em tempo real, no aplicativo do colégio, o pai dele chegando para pegá-lo, para que ele só saia da catraca quando o pai já está a poucos metros do colégio. Veja, isso diminui o congestionamento. Por sinal, conselho para pai de aluno, pai que vai pegar menino no colégio, vá, combine com seu filho para ir buscá-lo 10 minutos depois. Não é na hora, não. Ah, mas aí meu filho não suporta isso. Dê uma surra nele, nesse safado. Ele não vai. Ou então faça o seguinte, um dia vai buscar ele de pé e pega um ônibus com ele, para ele aprender como é difícil voltar para casa de ônibus. Aí eu vou buscar e tem que ser na hora, no engarrafamento, no estresse. Não. 10 minutos não mata ninguém, Zé Ruela. Espera um pouquinho. Então a comunicação é muito útil e os aplicativos ajudam muito. Você consegue dizer tudo aos pais em tempo real. O problema é, tem tanta comunicação, às vezes, boba, que acaba não causando engajamento. Tem família que não olha. Aí se não olha, a família tem que ser punida por não olhar o aplicativo do colégio. E o colégio tem que ser punido por mandar besteira. Por exemplo, o pai está em casa. Tivemos 80 medalhas na Olimpíada, não sei de quê. Fuga ao tema. Aqui não é para propaganda. Fuga ao tema. Ah, mas os pais adoram ver isso, principalmente se for do filho dele. Sim. Aí ele adora que tem no aplicativo do colégio, mostrando a foto do meu filho. Tá errado, veja. A comunicação não devia ser isso, não. Isso é propaganda. Pronto, propaganda na internet. Ah, mas o colégio não pode nem botar a imagem do filho na internet. Tá errado. Devia usar sim. O colégio pode usar o meu filho à vontade. Porque para ele ter pertencimento, para ele amar aquele lugar. Mas não é no aplicativo de comunicação, comunicação disciplina, comunicação conteúdo, comunicação emergência. Por exemplo, está chovendo muito, vai suspender a aula ou não vai suspender a aula? O pai pega o aplicativo, devia fazer isso imediato. Está aqui dizendo. Mas não, é tanta informação que chega, que vai ter prova. Não precisa avisar que vai ter prova, não. Precisa punir quem não chegou na prova. Não precisa avisar. Olha, lembramos que sexta-feira é dia de prova de unidade. Não, lembramos não. Se você esquecer, seu safado, você vai para a recuperação. Ele tem que ser punido por uma coisa que ele não fez. Quando eu estive no Japão, uma coisa mais marcante para mim foi o aeroporto não ter nenhum aviso. Nenhum aviso. Nenhum aviso. Eu tive em Tóquio, eu tive em 2 cidades do Japão, outra não me lembro mais não. Caramba, não tem nenhum aviso. Não, os avisos eram luminosos, não tinha som para poluir. Não precisa de aviso, não. Eu não sei onde é meu voo. Se eu não sei, eu pergunto a alguém. E não fica uma mulher lá falando para mim a mesma coisa. Não precisa me avisar nada, não. O aviso é uma emergência. Emergência. Alerta de terremoto, corra, siga a linha azul. Aí você segue a linha azul. Veja, o alerta tem que ser para isso e não para qualquer besteira. Tem que ter um comunicador do colégio. Outra coisa, tem que ser de mão dupla. Aí de mão dupla, o pai bota uma coisa, o coordenador também não responde. Tá errado. Ele tem que responder imediato. Mas ele não é Deus. O colégio que se vire para contratar 2, 3, 4, 5, 10, 35 se precisar. Perfeito, professor, maravilha. Essa aqui complementa e estende um pouco mais a tecnologia, falando de inteligência artificial. Pode ajudar a escola a atender melhor, sem desumanizar a relação. Você falou agora, precisa atender na hora. Sim. E a IA, a inteligência artificial, ajuda em quê? Pode ajudar e ajuda em tudo. A IA é uma ferramenta maravilhosa, tem que ter. A IA não é uma opção, é uma necessidade, é uma realidade. Tem que ter IA, toda escola vai usar, já está usando IA para muita coisa. Para um bocado. Por exemplo, hoje eu usei IA com meu aluno da faculdade. Bem fácil, veja que coisa besta que eu fiz. Eles tiveram aula comigo. O que importa da aula? As dúvidas. Então, teve aula ontem, hoje eu disse, tragam as dúvidas amanhã, pensando que eu ia tirar a dúvida tudinho. Sim. Anote as dúvidas e me entregue. Me entregou, pronto. Amanhã vai ter uma prova sobre essas dúvidas. Eles não estão com dúvida? Então, mas peraí, eu vou me prestar. Não, a prova não perde ponto. A prova é só para ganhar ponto. Você pode aumentar. Vem quem quiser, vem tudinho.
E onde é que entra a IA? Eu pego todas as dúvidas dele, jogo na IA, jogo no grupo do Zap deles, e você tem grupo no Zap com eles, mas não pode, porque vai dizer que a relação de emprego sua, se eu atendo aluno o governo do estado, que é meu patrão, souber que eu estou atendendo sábado, domingo, feriado, vai dizer, não, que depois ele pode pedir uma indenização. Eu não pedi nem licença-prêmio, que eu posso passar 6 meses em casa sem fazer nada, eu vou pedir indenização do estado, não estou precisando de estado, não. Quanto menos estado, melhor para mim. Maravilha, professor. Vamos caminhando aqui para o fechamento, 2 perguntinhas. Se o senhor pudesse dar apenas um conselho para uma escola melhorar o relacionamento das famílias, qual seria esse conselho? Apenas um. Envolvimento dos gestores. Gestores precisam escutar mais os porteiros. Porteiro entende muito de menino e gestor entende às vezes pouco. Porteiro sabe quando o menino está triste. Se gestor começar a perceber isso, olhar, receber o menino na frente, então, é isso. Olhe como o porteiro age, haja como ele, que eu acho que a sua escola melhora. Sempre achei isso e sempre deu certo quando eu usei. Maravilha. Vamos fechar com essa agora. Na escola do futuro, o que a tecnologia deve resolver e o que precisa continuar sendo humano na escola do futuro? Eu acho que a coisa humana é o aluno, o professor, o gestor. Tem que ser humano. O professor tem que professar. O professor tem que chegar perto. Mas o professor não precisa explicar 10 vezes a mesma coisa. Mas veja, a gente já faz isso. Vou dar um exemplo clássico. O professor dá aula de física de movimento uniforme, movimento de formento variado, e depois vai dar queda livre. Está errado. Queda livre é movimento de formento variado. Não há diferença nenhuma. É o movimento, é o move simplificado. Aí o professor vai botar mais fórmula. É mais fácil, não precisa não. Se o aluno sabe isso, tem que saber aquilo. Se ele não souber aquilo, porrada nele, pau nele, safado, não sabe. Então, a tecnologia mostra isso pra gente. Na escola do futuro tem que ser humanizado o tempo que a gente ganha, porque a IA faz algumas coisas pra gente dar mais ouvido, mais abraço, mais sorriso, mais tempo para as pessoas. E a escola está cada vez mais aulas e menos tempo para as pessoas. Professor, só tenho a agradecer sua participação aqui. A Max agradece bastante que o senhor possa participar aí de outras aventuras como essa com a gente. Muito obrigado. Sou eu que agradeço, Rodrigo. Um abraço a todos.